Eu sou Saint-Germain do domínio soberano. Karma é um FDP. Já ouviram essa expressão? Tenho certeza que sim. Vocês bem sabem, como sempre tenho ensinado, de que o karma é uma noção que não existe no plano ascensionado. Mas, para aqueles que ainda estão aprisionados ao planeta Terra, acaba se tornando ou acaba sendo algo muito real dentro deste esquema de vida na qual e com o qual se sentem tão sintonizados. Então agora em Sabre Sombre é hora daqueles que ainda em muitos níveis se baseiam pelo karma e se sentem presos ou atraídos a ele, a receberem a plena recompensa do karma acumulado de várias vidas. Quer seja o karma em seu aspecto negativo, propriamente chamado de karma, ou o karma no seu aspecto positivo, receber o seu dharma. Isto é algo que não havia dito na live Sabre Sombre, mas agora trago isto a vocês. Shiloma ainda não está completamente isenta da noção de karma, ainda que já venham nutrindo há um bom tempo o desfazer dessa noção interna em seus muitos níveis. Como um imortal, particularmente através da minha faceta Zebael, eu tenho notado durante as eras o quanto os seres humanos têm lutado, pilhado, se destruído, mentido, traído uns aos outros, feito revoltas, revoluções, mudanças de curso inesperadas, como esquecem-se facilmente daqueles que lhes ajudaram, como a gratidão é algo raro neste mundo. Como vocês sempre escolhem mais a dor e o sofrimento do que a alegria e o contentamento de servir a causa primária, que é o cosmos criação. Pois bem, eu advirto e aconselho amorosamente os de Shiloma de que agora em Sabre Sombre é hora de você deixar velhos amores para trás, velhos compromissos, velhos planos, velhos projetos, velhas batalhas para trás. Simplesmente aposente a sua simbólica espada de luta. É extremamente importante terem essa noção, essa determinação. Alguns de vocês ainda estão lutando. Alguns de vocês ainda estão lutando uns contra os outros. Alguns de vocês ainda querem dominar uns aos outros. Alguns de vocês ainda querem influenciar uns aos outros. E eu diria não da maneira positiva, da maneira que privilegia a evolução de ambos. Shiloma, é hora de pôr a espada no chão. Simplesmente aceita o que chega para você, pois é perfeito. Obviamente, essa noção que agora transmito não deve produzir em vocês uma inação, ou seja, a falta ou a ausência de ação quando esta é pedida no seu caminho e na sua vida. Eu estou apenas dizendo que às vezes basta parar e observar. Você não precisa fazer necessariamente ou dar necessariamente mais 1 ou 2 ou 3 passos. Talvez você já chegou num ponto onde
Você fez o que precisava ser feito e agora deixe também que o universo faça aquilo que ele faz de melhor. Contemplar o que você fez e acreditar a você de volta exatamente os resultados daquilo que você fez. Durante Sabre Sombre, o avatar de Deus, chamado de o Avatar da Morte, Sorlau, ele atravessa o planeta. Então, nas próximas semanas vocês ouvirão de muitas mortes simbólicas, metafóricas e físicas. Animais de estimação de pessoas próximas morrerão. A morte passará pela família de alguns de vocês e levarão, como dizem as pessoas do interior no Brasil, levarão 7. Assassinatos estranhos acontecerão, pessoas simplesmente desaparecerão. E haverão as mortes simbólicas, como mencionado mais cedo nesse boletim. A morte das velhas batalhas, dos velhos amores, dos velhos projetos, das velhas estruturas, tanto no macro quanto no micro. Sorlau vem para levar não apenas a morte física àqueles que estão preparados para adentrá-la, ele também vem para trazer a morte de estruturas simbólicas. E nesse ponto, faço uma advertência. E uma advertência particularmente para aqueles que têm contato com mestres encarnados e ou com mestres desencarnados. Não tente entendê-los. Não tente entender os mestres. Muitos de vocês nunca nem mesmo ascensionaram em outro planeta, estarão produzindo a sua primeira ascensão em todo o cosmos dentro desse planeta Terra. Então vocês não têm a mínima ideia do que é ser um mestre. Mesmo aqueles que talvez passem demasiado tempo, ou acredite que passam suficiente tempo com um mestre encarnado. Alguns de vocês estão querendo julgar as ações de mestres, por exemplo, como Charlie. Alguns de vocês não entendem certas posturas de Charlie. Alguns de vocês não entendem certas posturas de outros mestres encarnados, aqueles que vocês reconhecem como mestres encarnados. Alguns de vocês não entendem as decisões de mestres desencarnados. Não importa. Não importa o que você pensa sobre os mestres. Refreie-se durante Sabre Sombre de querer batalhar com os mestres, de querer saber mais do que os mestres, de querer se sobrepor a eles, de achar que você tem algo melhor a oferecer do que eles estão oferecendo. Alguns têm achado que sabem até mesmo mais do que eu, Saint-Germain. Alguns têm estado furiosos comigo. Alguns têm estado realmente irritados comigo, se sentindo traídos, se sentindo dejeitados. E eu não falo apenas alguns que estão em Shiloma, eu falo alguns que estão comigo por todas as outras egrégoras do mundo às quais eu visito. Por favor, até você se tornar um mestre, você nunca saberá o que é ser um. É porque às vezes o mestre escolhe ser tão humano, e porque às vezes o mestre ao mesmo tempo está tão distanciado de sua humanidade e da humanidade em geral. E mesmo quando você se torna um mestre, você ainda levará muito tempo até entender o pleno escopo de tudo o que envolve estar nessa função pela criação. Então, não gaste sua energia. Pare de tentar compreender os mestres. Pare de tentar pensar e dizer para si, mas eu saberia melhor do que mestre tal e mestre fulano tal.
Ou como esse mestre pode estar fazendo isso? Será que não é a mais? Será que já não passou do ponto? Será que não há um caminho melhor? Eu vejo um caminho melhor. Ah, ou como um mestre pode estar fazendo isso? Ou como um mestre pode estar seguindo tal caminho? Eu não entendo. Parem de se entreter ou fazer da vida dos mestres ascensos o seu entretenimento pessoal. Pare de achar que você os conhece melhor do que a hierarquia espiritual de mestres ascensos. Pare de querer mandar indiretas energéticas, indiretas energéticas, quer através dos meios físicos ou através dos meios não físicos. Saiba, a hierarquia sabe quem são os mestres encarnados e aqueles desencarnados que trabalham nas densidades próximas da Terra, e apenas importa que a hierarquia tenha uma visão e uma perspectiva sobre o que eles estão realizando e se estão realizando bem. Isso não cabe a vocês. Aceita o mestre, porque o mestre ele não é amo da tua vida, e ele não é amo da tua energia, e ele não é amo da tua soberania. Aceita o mestre para que, da mesma maneira repentina que ele veio à sua vida, para que ele vá embora logo. Não por determinação sua, não, não para você dizer, chegou o momento. Muitos de Shilama fizeram isso e produziram imensas dores para si mesmos. Eu acho que agora estou preparado para seguir por conta própria. E se despediram de Charlie ou de outros mestres encarnados e seguiram caminho, mas não estavam preparados, porque não é assim que acontece quando você está preparado para seguir sem o mestre. Pelo menos o mestre fisicalizado. Não é algo que vem de você, do nível humano, não é uma decisão feita dentro da humanidade. É algo que simplesmente acontece. Parem de tentar encaixar os mestres aos seus padrões da mente. E falo aqui sobre Charlie. Charlie tem tomado decisões que apenas um mestre conseguiria tomar. E algumas das decisões de Charlie, as mais méstricas que ele tem tomado, têm sido, em muitos momentos nos últimos meses, as mais humanas. Veja, esse é um paradoxo. Liderem a sua vida com o coração. Liderem a sua vida com o coração. Se fizerem isso, nunca desmerecerão os mestres. E mesmo quando seguirem por trechos do caminho sem eles, presencialmente lhe aconselhando a cada momento, nunca estarão distantes deles, por total ou por completo. Outra coisa, agora para os mestres que permanecem encarnados, acontece uma coisa estranhíssima, que é um resultado do desmonte do Eldorado e também pela a iminência seguinte e diária da Altana Celestial ficando cada vez maior a todo novo dia. Os mestres se liberaram de suas linhagens ancestrais, da sua ancestralidade em vidas passadas, aqueles que ascensionaram em vidas passadas e escolheram estar de volta no planeta nessa vida para fazer desta vida uma vida adicional, uma vida extra de trabalho em favor da hierarquia e enviados pela hierarquia espiritual. Mas agora, para estarem no planeta Terra, como eles sempre estiveram já por muito tempo, já estavam, digamos, desvencilhados da Matrix desse planeta, se assim posso colocar, e uma das maneiras que ficava evidente o desvencilhamento deles era não estarem mais conectados com a sua ancestralidade. Para conseguirem permanecer encarnados agora, eles precisam fazer o contrário do que os iniciados estão fazendo. Para permanecerem aqui pelo tempo que a hierarquia deseja que eles estejam aqui, eles precisam se reconectar, se refiliar à sua linha ancestral. Então vocês virão vários mestres, aqueles que reconhecidamente são instrutores da espiritualidade no planeta, nos mais diversos níveis de espiritualidade que também estão se fundindo
do nada começar a se reconectar com as suas linhas ancestrais, talvez com a religião que tiveram na primeira vida que encarnaram no planeta há milhões de anos atrás, ou se reconectarem com alguma vertente de energia ou de espiritualidade que não era o que estavam trabalhando nos últimos 6 meses ou nos últimos 3 anos. Isso é perfeitamente aceitável. Vocês verão isso com Charlie também. Vocês verão cada vez mais traços de Charlie no seu discurso espiritual, na maneira como ele conduz o canal, que remete à primeira encarnação que ele teve no planeta Terra, que foi onde ele começou a construir esse trecho de sua ancestralidade, que eram aqueles parte da mesma que sempre encarnavam na Terra para criarem a própria narrativa pensada por todos que compõem a ancestralidade de Charlie. Aqueles que assistiram Quebra de Ancestralidade entenderão melhor esse comentário que eu estou fazendo, ou entenderão ele melhor à luz de outros fatos expostos nesse material exclusivo do canal. Então, isso serve para mestres encarnados. Vocês não, vocês que ainda estão na ascensão, vocês devem se deslocar para longe ou se desvencilhar da sua ancestralidade, ainda a respeitando, ainda prezando por ela, porque vocês estão num processo de sutilização, enquanto os mestres iluminados que voltaram a encarnar na Terra para servir a vocês estão num processo de dessutilização. Eles precisarão se ancorar cada vez mais no planeta para permanecerem aqui pelo tempo em que a hierarquia deseja que eles realizem um trabalho neste plano físico. Então eles terão que voltar a reconhecer ou a tomar contato ou a lidar com camadas de energia que uma vez, quando estavam no plano ascensionado, antes de descerem aqui, já haviam perdido há muito tempo essa noção ou essa maestria, ou assim diria, ou essa habilidade de lidarem com essas camadas mais tensas. Então não assustem se mestres que vocês seguem na internet ou nos meios eletrônicos ou pessoalmente mudarem radicalmente o tom da sua mensagem ou a direção que dão para a sua mensagem ou o enfoque ou com o que pincelam a sua mensagem patrocinada, protegida e abençoada pela espiritualidade maior, no caso os mestres ascensos. Por último, gostaria de dizer que quando mestres como Charlie tomam uma decisão, e tenho falado muito de Charlie aqui porque é um mestre físico ou encarnado que está mais intimamente associado com Shiluma. Uso ele como exemplo porque vocês conseguirão pensar em situações recentes ou até de alguns dias atrás, onde ele tomou medidas que talvez soem estranhas dentro de suas mentes. Quando um mestre como Charlie toma decisões que vocês pensariam algum tempo atrás que seriam impensáveis para a postura dele, há muito mais acontecendo do que vocês jamais serão capazes de decifrar. Há muitas mais coisas e fatores influenciando as decisões dele do que ele jamais irá lhes revelar. Então, por favor, vocês que são de Shiloma, não confie nos seus sentimentos, não confie nos seus pensamentos. Alguns de vocês ainda confundem seus pensamentos e seus sentimentos com insights da alma. Vocês acham que suas almas se comunicam com vocês através dessas duas coisas. Vocês ainda até confundem essas coisas como sendo os insights da alma, que no geral são muito diferentes de sentimentos e pensamentos. Não confie naquilo que você pensa, não confie naquilo que vibra dentro de você. Confie naquilo que transparece. Confia naquilo que é evidente e que não tem uma estrutura aparente de energia.
É preciso saber viver, Shilama. É preciso saber viver, Shilama. É preciso saber viver. Alguns de vocês querem lutar comigo. Alguns de vocês querem me desafiar. E isso não é particular de Shilama. Isso é particular de várias outras egrégoras do planeta. Vocês às vezes assumem ares de grandeza e vocês se esquecem do princípio vital. Responsabilidade quando imersos na espiritualidade. E espiritualidade é algo que se leva a sério. Não brinquem com as suas vidas ao brincarem com a espiritualidade. Não brinquem com as suas vidas achando que vocês podem desafiar mestres e usar autos da consciência, especialmente escolhidos por Pai e Mãe Criador para guiar a todos vocês e vocês se saírem ilesos. Não é mais uma era de 2000 anos atrás, onde pessoas podiam fazer o que fizeram com um mestre como Jesus. Nesse atual momento, qualquer sinal, qualquer linha vista no horizonte de desafio aos princípios universais, regidos e guardados às 7 chaves pelas consciências superiores, será cortado imediatamente. Você cairá, você não conseguirá impedir a mensagem e o caminho dos mestres que estão na Terra. Então, se você tem alguma coisa alinhada com algum mestre desta egrégora ou de outra, se você tem, se você tem algum desalinhamento, alguma coisa não alinhada, se você tem algum questionamento, e se você sente muito fortemente de que você está certo em relação a eles, observa novamente. Pois não é com eles que você está desalinhado. É com o próprio fluxo da vida. Observa. Disse um grande pensador, São Paulo: conferir dignidade àqueles que administram a causa da espiritualidade entre vós. Confere a eles dupla honra. Sejam respeitosos e obedientes à mensagem, veja, não aos que dão a mensagem, mas à mensagem daqueles que ministram entre vocês. Shilama às vezes quer se rebelar. Shilama, ela nem entende porque ela quer se rebelar, mas Shilama às vezes quer pôr fogo no mundo, quando já são o fogo. Então, não queira saber mais. E se você abdicar da noção de querer saber mais, saberá sempre o suficiente para que você não caia na roda de fogo que incendeia toda a vida humana, na fofoca, na crítica pejorativa, na destruição através dos lábios, na incompreensão da sua aceitação daquilo que já foi lhe dito várias vezes que você precisa mudar, ou que você precisava voltar a fazer, ou a dar atenção, mas você simplesmente ignorou porque você achava que você sabia mais do que um mestre. Não é que os mestres sempre estarão acima de você, não. Por sinal, eles não estão acima de ninguém. É apenas que é a eles que foi dado o poder da palavra, o poder de educar. Não é o poder de ilusão.
aqui por poder quero usar a palavra capacidade, no sentido de capacidade. Foi a eles que foi dado o privilégio de reger as linhas de música que fazem o coração dos homens passar a bater em sintonia com o universo. Então reconheçamos o nosso papel em conferir aos mestres a mesma honra que a hierarquia lhes confere. Eu não gosto muito da palavra humildade, de ser humilde, pois essa palavra e a noção de humildade geralmente é mal aplicada, extremamente mal aplicada nesse planeta, mas conversando com outros mestres teria que aplicá-la aqui. Sejais humildes, Shilomon. Sejais humildes, pois tenho dito isso já por anos, o que vem pela frente se tornará cada vez mais surpreendente. E é bom ter um arauto da consciência encarnado que está disponível e aberto para lhe acolher e para lhe socorrer quando as coisas piores ficarem. Não fechem portas. Já é tarde demais, já passou da hora de ralharem, de serem desobedientes, de quererem saber mais, de querer saber mais. De achar que vocês podem entrar em uma batalha com o mestre e acreditarem que sairão vitoriosos. Estão batalhando apenas consigo mesmos. Então, devolve a espada à bainha, Shilomon. Entrega a espada dentro do lago. Solta-a. Desiste da luta, qualquer que seja. A luta que você agora tem consigo internamente ou conforme, se esta já estiver avançada, exteriorizada no seu mundo físico ou nos seus arredores. Observa a luta e a batalha dos mestres, pois essas são as lutas que realmente importam. Pois eles batalham não por um interesse pessoal, não porque querem algo para si, ainda que às vezes sua personalidade humana assim expresse. Eles batalham por aquilo que são presentes para a humanidade. Eles batalham por aquilo que ficará de legado para vocês quando estes partirem. Observa tudo, Shilomon, e julgue nada. Enquanto vocês julgarem os mestres, enquanto vocês os qualificarem, está errado, é os mestres que podem os qualificar. E se isto servir ou parecer para você como um julgamento, o que seja, enquanto vocês fizerem isso, vocês ainda julgam a si mesmos. Observa Sabre e Sombra. Veja a morte passar pelos seus aparelhos eletrônicos e quebrá-los. Passar por móveis da sua casa e quebrá-los. Passar por amizades e quebrá-las. Passar por situações que já não mais se sustentam em sua vida e quebrarem-nas. Observa Sabre e Sombra. Sabre e Sombra está quebrando tudo. Apenas que esta não quebre. Sua determinação de que você veio em direção à iluminação através do caminho dos mestres ascensos. Você os acolheu em algum momento lá no passado. Siga com eles até que eles liberem-no. Há outros caminhos de iluminação no planeta, onde não há mestres ascensos, mas note, já é tarde demais para você pular ou mudar de caminho. Observa a fé na tua verdade que se apresentou há anos atrás, quando você se deparou com este caminho de maneira natural e orgânica e você se aprofundou nas veias que este foi lhe mostrando através do chão de terra. Enxerga nos mestres não os mestres, mas a radiante luz de todos que compõem o mundo ascensionado fora da forma
e cuida do planeta Terra e da vida de todos aqui encarnados. Eu sou Saint Germain, do Domínio Soberano, e esse foi um boletim atualizando vocês sobre a situação de Sabre Sombre, que continua em curso e se intensifica a cada mês que mais nos aprofundamos dentro desse processo do Avatar da Morte, uma das facetas da divina criação, agora em operação em planeta Terra. Ayoé Bioomiham.